Isso mesmo, a nossa homenagem bíblica é aos pastores que fazem isso, e não aquilo que está nesse texto como denúncia contra os pastores infiéis da casa de Israel. Muitos pastores naquele tempo, ao invés de fortalecer, curar, ligar, tornar a trazer e buscar, eles dominavam sobre as ovelhas com rigor e dureza. Não é diferente em nossos dias. Um domínio exagerado, exacerbado. Na verdade, nenhum domínio deveria haver, mas sim deveria haver um cuidado amoroso, carinhoso do pastor que sabe que vai prestar contas das ovelhas que não lhe pertencem. Olá, meus queridos e queridas, que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue nos guardando, sustentando e conduzindo as nossas vidas até aquele grande dia que Cristo voltará para buscar o seu povo seu, zeloso e de boas obras. Tudo bem com você? Eu sou o pastor Max Douglas, família MISP, e esse é o meu singelo, simples, mas verdadeiro vídeo acerca do Dia do Pastor. Este nome, este título, este dom, esta figura que tem nos últimos dias levado muito a refletir. E eu quero começar agradecendo a Deus pelo privilégio de ser chamado ao ministério pastoral, pelo privilégio de receber esse dom divino, essa graça maravilhosa e poder ter a oportunidade de apacentar, de conduzir pessoas a Cristo, pois Ele é o sumo pastor. Também agradecer a todos os pastores que passaram pela minha vida, que me apacentaram, que cuidaram da minha alma, que me instruíram, que me ensinaram e que através deles eu pude aprender aquilo que era necessário para conduzir a minha vida na presença de Deus. Agradecer a Deus por todas as mensagens recebidas de dezenas de ovelhas, e assim as chamo porque a Bíblia assim as considera, que nos enviaram mensagens pelo respeito, carinho e estima que tem pela nossa vida. Agradecer a Deus pelo rebanho precioso na família MISP, Ministério Sustentando o Próximo, que agora há 4 meses funciona em seu formato congregacional, pois a Igreja de Cristo é uma só. Embora espalhada pelo mundo em suas várias denominações, em seus vários ministérios, Cristo estabeleceu uma única igreja cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela. E agora sim, a minha homenagem. E a minha homenagem é bíblica e profética. E já quero pedir de antemão a você, pastor, que vai ouvir, que entenda que esta homenagem é reflexiva e, acima de tudo, bíblica, mas que desejo que seja profética para o seu ministério. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que geralmente não se lê, um texto atípico, mas eu quero ler com respeito, carinho e, sobretudo, com um tom de reflexão. A leitura está em Ezequiel, capítulo de número 34, que alguns de vocês já devem conhecer. E quem não conhece, será importante olhar para esse texto e refletir nele. Ezequiel 37 nos dá um leque, nos dá um vislumbre de qual é o pastor que de fato merece a nossa homenagem, visto que nos dias em que estamos vivendo, muitos pastores que carregam este título, esse nome e quem sabe até o dom, têm escandalizado o evangelho, têm servido de um motivo de falatórios através de outras pessoas que não conhecem de fato o reino de Deus na sua amplitude, não sabem o que de fato é ser um pastor, e esse nome, esse título, esse dom tem estado banalizado e caído em descrédito no coração e na visão de muitas pessoas. E olhando para esse texto de Ezequiel 34, a partir do versículo 2, eu quero destacar o seguinte: o pastor que merece a minha homenagem bíblica é primeiramente aquele pastor que não apacenta a si mesmo. Olha o que diz o versículo 2. Assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? É uma pergunta. O pastor que apacenta de fato, que cuida das ovelhas, esse merece a nossa homenagem bíblica, visto que há pastores que apenas querem
ter as ovelhas, mas não querem cuidar das ovelhas, pois esta é a sua maior missão. No verso 3 também, o texto diz: vocês comem a gordura, vocês se vestem da lã, vocês matam o cevado, mas não apacentam as ovelhas. E aqui eu tenho mais um motivo para que a minha homenagem bíblica seja de fato ao pastor que apacenta. Apacentar é conduzir, apacentar é alimentar, apacentar é dar de beber para saciar a sede, apacentar é guardar, é vigiar os rebanhos, principalmente nas chamadas vigílias da noite. Apacentar é não deixar que o lobo devore uma só ovelha do rebanho. E entre essas coisas, eu quero destacar o alimentar as ovelhas. E esse alimento é a própria palavra de Deus. Não são filosofias, não são falatórios, não são chavões bem elaborados ou uma linguagem moderna com o fim de amaciar o ego, e sim um alimento sólido, bíblico, profundo, contundente, que possa gerar fé. Paulo, o apóstolo, disse aos coríntios que ele era apenas um servo por intermédio de quem as ovelhas deveriam acreditar e serem alimentadas. No versículo 4, o texto diz que a fraca deve ser fortalecida, a doente deve ser curada, a quebrada deve ser ligada, a desgarrada deve ser traga de volta e a perdida deve ser buscada. É isso mesmo, a nossa homenagem bíblica é aos pastores que fazem isso, e não aquilo que está nesse texto como denúncia contra os pastores infiéis da casa de Israel. Muitos pastores naquele tempo, ao invés de fortalecer, curar, ligar, tornar a trazer e buscar, eles dominavam sobre as ovelhas com rigor e dureza. Não é diferente em nossos dias. Um domínio exagerado, exacerbado. Na verdade, nenhum domínio deveria haver, mas sim deveria haver um cuidado amoroso, carinhoso do pastor que sabe que vai prestar contas das ovelhas que não lhe pertencem. No versículo 5 está escrito: assim se espalharam por não haver pastor. Minha homenagem bíblica é ao pastor que não é ausente, ao pastor que só aparece quando lhe convém, ao pastor que, quando solicitado, ele está lá muito bem pronto para atender ao rebanho. Ao pastor ausente, não tem como nós prestarmos homenagem, porque sua figura não estará constantemente sendo destacado nos dias mais difíceis das ovelhas, dias estes que vamos falar daqui a pouco com maior detalhe. No versículo 6, o Senhor diz que as ovelhas estavam espalhadas, e no final do verso ele diz: sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. E lendo esse texto, vai a minha homenagem bíblica ao pastor que pergunta, que procura, que vai em busca da ovelha, que liga para saber como está, que manda uma mensagem, não somente para aquela que é mais gorda, cevada, mais abastada, mas também aquela mais simples, mais fraca, mais pequenina, e você entende muito bem essa minha linguagem. E para encerrar a minha homenagem bíblica, eu quero homenagear ao pastor do verso 12, que diz assim: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam, espalhada no dia nublado e de escuridão. Minha homenagem bíblica vai ao pastor que busca, à semelhança do próprio Deus, com muita diligência e dedicação, a ovelha, principalmente nos dias sombrios e escuros da vida. Nós, como ovelhas, sempre precisamos que no dia mais desafiador, onde o lobo está rodeando, onde o ladrão e salteador está querendo tragar as nossas vidas, nos dias escuros e sombrios dessa jornada aqui na terra, então temos o pastor que busca, que procura diligentemente para abraçar a ovelha, para aplicar o remédio às suas feridas e para, sobretudo, fazer com que elas entendam que jamais estarão desamparadas. A todos os pastores sérios, comprometidos,
que respeitam a unção dada a cada um deles pelo Espírito e que entendem que o ministério não é para autopromoção e nem para enriquecimento ilícito, mas que de fato amam ao Todo-Poderoso, como Pedro foi indagado, e estão dispostos a dar a sua própria vida pelo rebanho. A você, querido pastor, a você, querida pastora, hoje nós temos mulheres que estão cuidando do rebanho, que de fato se doam, se entregam, porque apacentar é isso, é cuidar. Ainda que o dom não seja defendido por alguns, ainda que há uma polêmica girando em torno, mas a você, pastora, a você, pastor, a vocês, queridos pastores, que de fato estão apacentando, cuidando e alimentando o rebanho, vai aqui a nossa homenagem bíblica e profética. Portanto, o meu feliz Dia do Pastor e que Deus a todos os abençoe.